Oi pessoal, oi gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, como eu estava contando a história, né, de quando eu aceitei Jesus na Igreja Universal. Então, eu cheguei na igreja, era por volta ali já passava das 8 horas, né, já tinha das 9 horas, né, já tinha terminado a última pregação, né, a última reunião. E nesta reunião tinha esse deputado, né, o Reginaldo. Foi ele que veio, né, conversou comigo, né, e 20 minutos que ele falou comigo, eu aceitei Jesus. E assim eu fiquei na igreja, né, ali. Fiquei por volta de 9 meses, eu aceitei Jesus. Com 9 meses eu me batizei, né? E acabei ali fazendo parte daquela igreja, né? Hoje eu não estou mais na Igreja Universal, não estou mais em igreja nenhuma evangélica, né? Porque por todas que eu passei, por todas que eu fui atrás, né? Verificar como elas eram, como elas deixavam de ser, né? Por que da ideia, por que da missão que elas tinham, hoje a gente viu aí, né? Com o governo anterior, que eles queriam que esses pastores viessem o quê? Dar a cara a tapa, né? Que na realidade é a figura que eles colocam, né? Que quando você mostra bastante o seu rosto, né? Você fica ali, você fica aquilo na mente das pessoas, né? Para que houvesse futuramente aí as eleições com pastores, as eleições com pessoas que estão dentro da igreja, né? Mas fazendo isso também da política. E se a gente for ler Apocalipse 13, né? Apocalipse 13 fala, gente, que a besta que emerge do mar, né? Ela viria e aconteceria, né? A guerra entre o espiritual e o religioso, o social e o pessoal, né? O que a gente está querendo dizer? Que a política é uma coisa e a religião é outra, né? Quando a religião traz aí, né, uma situação usando os púlpitos das igrejas, usando, né, a caridade, usando todo um parâmetro social dentro das igrejas, e a gente sabe que isso acontece com muitas igrejas, né? E as igrejas mais organizadas, né? Como até a Assembleia de Deus, como a Batista, como a Presbiteriana, como a Adventista, como até a Testemunha de Jeová, Cristã do Brasil e inúmeras outras religiões que a gente sabe que tem no Brasil, né? E que chegaram no Brasil e que se aproveitaram, né? De um povo inocente, de um povo que não tem cultura, né? Um povo que não tem educação, um povo que não tem entendimento, né? Fazerem com que, né, essas pessoas viessem aí, né, até um ídolo, né, até uma fantasia, porque sempre a gente teve isso no nosso coração. Eu, desde que me conheço como gente, né, a persuasão, ela veio trazer essa denominação, vamos dizer assim, né, esse estilo de vida, essa coisa que veio inculpar, né, como se fosse uma culpa no pensamento das pessoas, de que se elas não fazem aquilo, é como se Deus não gostasse daquilo. E se a gente vai ler a Bíblia, por muitos anos a gente viu aí, eu lembro que quando eu era criança, né, falavam que, não vai ler a Bíblia, porque senão você vai ficar louco. Não vai ler a Bíblia, porque senão você vai ficar biruta. Não isso, não aquilo. Mas a gente acaba vendo, né, que essas coisas era pra gente não aprender. E quando a gente vai estudar, né, a igreja em Roma, né, os 900 anos que ela tem, 900 anos. Quando esse Papa, né, antes deste agora, ele não quis entrar, né, ele se recusou a entrar, é como se quebrasse, né, uma tradição de 1000 anos. Então não deixou se concretizar os 1000 anos, mas isso não tem nada a ver, isso não é regra, né, para que se deixe de ser ou não deixe de ser, né? O que acontece é que muitas das vezes, né, a gente
vai muito pela cabeça dos outros. A gente vai muito pelo que as pessoas querem que a gente faça. E quando a gente assistiu, né, a CPMI de 8 de janeiro, e que vai ali desmascarando muita coisa, vai desmascarando muitas coisas no Brasil, né? E que depois isso aí, de uma certa maneira, foi encoberto, né? A gente ficou aí 8 meses, né? As pessoas encobrindo isso, né? Usando a mídia, né? Usando a televisão, usando muitas situações aonde que a gente viu que as pessoas, em vez de ensinar o jovem, em vez de ensinar a criança, em vez de trazer o conhecimento exato, né? Veio trazer bobeira, veio trazer situações totalmente erradas, né? Veio misturar aí, né, as religiões até, veio ali misturar tudo, né? Como se fosse um liquidificador que você coloca ali todo mundo e pronto, acabou. E não é isso. Porque o nosso país é pluralista, né? E ele sendo pluralista e o governo federal fazendo com que todos os seres humanos venham ser respeitados, venham ter a sua voz, venham ter os seus direitos reservados, né? Judicialmente, agora atacam novamente o STF, atacam novamente, né, o Alexandre de Moraes, que foi um dos únicos, né, com a sua turma, com seu colegiado, fazer com que, né, houvesse até, né, o impeachment do presidente, do ex-presidente inelegível, bolso cheio, né? Mas que acabou com que ele, né? Não houve isso, né? Mas mesmo assim, quando foi em 8 de janeiro, eles vêm aí fazer com que houvesse o golpe, né? Mas não aconteceu, não vai acontecer, a minuta existe. A gente sabe que eles quiseram usar o exército, que é das Forças Armadas, mas só que na época o comandante não aceitou, né? E aí ele trocou o comandante e fizeram o que quiseram fazer no Brasil, né? Eu às vezes fico me perguntando por que as pessoas não fizeram nada, sabendo que o ex-presidente inelegível estava fazendo tudo errado, né? E não trazia isso na mídia, não trazia isso em lugar nenhum, né? E querendo ou não, é como se não terminou o golpe, né? É como se não terminou o golpe. E eu venho aqui, né, pedir para vocês, que são pessoas que não querem saber, assim, da política, mas respeita, porque Deus fala na palavra dele que a gente tem que respeitar as autoridades, né? Mas que quer viver uma vida, né, religiosa, quer viver uma vida espiritual, quer viver uma vida com Deus, né? Não quer, assim, interferir nessas coisas, mas o seu próprio pastor, né? Aquele pastor lá da sua igreja, ele mais fica usando o púlpito para pregar, né? A política deles, né? Que existe só uma. A nossa política é democracia, só existe uma, né? E infelizmente tem muitos pastores que não são pastores, são pessoas com cara de ovelha, mas por dentro são lobos, né? Porque querem ganhar proveito, aí usam pessoas que também querem se aproveitar disso para, né, usarem, né? Porque esses lugares têm muitas pessoas, né? Esses lugares têm muita gente, né? Então é isso que eu falo para vocês. Cuida, vamos prestar atenção, não vamos ser enganados, mas também não vamos aproveitar da situação para a gente ganhar um dinheiro e depois também não votar, porque eles estão falando do fundo eleitoral, do fundo partidário. Esse dinheiro existe, esse dinheiro tá aí, mas não é para você pegar esse dinheiro, usar, né, e depois votar em outra pessoa, deixar de votar em outra pessoa. Você tem que ver quem que você vai fazer representante nesse país. Então eu peço para você, ora a Deus. Se você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa que realmente acredita em Deus, é uma pessoa que realmente lê a Bíblia, que vai nos cultos, que vai nas igrejas, eu peço para você. Né? Não saia votando à torta e à direita, não vai se filiando a qualquer partido, né? Porque a gente sabe que partidos políticos foi um tempo que existiu ali, né? Vamos demarcar as pessoas, vamos colocar nome aos bois, vamos dizer assim, né? Não, a gente tem gestão política.
Porque senão vai continuar a mesma coisa. Sai político, entra político e fica a mesma coisa. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma gestão política. A gente não quer mais saber de partidos políticos, né? A gente quer saber de um Brasil que é regido por um presidente, que tem ali a Câmara dos Deputados para discutir, votar e aprovar, né? O presidente vem sancionar ou não, porque é ele que sabe sobre as emendas, né? É ele que sabe sobre o dinheiro. Emenda é dinheiro. E emenda promulgada é dinheiro já pago, é dinheiro que já saiu, é dinheiro que já está no seu município, é dinheiro que já está no seu estado e eles não repassam, né? Aí ficam fazendo mendigagem, né? Ficam aí trazendo qualquer coisa, porque eles vão olhar para o ser humano e vai falar, mas aquele ali não precisa, aquele ali não já tem, que não sei o quê. E não é isso, né? Ter ou não ter, o direito é para todos, o direito é para todos, né? Então eu peço para você que é cristão, para você que é uma pessoa de Deus, realmente, não é religioso, é espiritual mesmo, acredita no Deus Espírito Santo. Eu peço para você, ora, peça para Deus, coloca o joelho no chão, faz uma campanha de oração, faz jejum e peça para Deus te orientar, porque o próprio Deus vai tocar no seu coração, o próprio Deus vai falar com você, tá? Porque muitos têm usado o púlpito, muitos têm usado a palavra de Deus, muitos têm se vestido de pastor e são os malfeitores, aqueles lá da época da escravidão, aqueles lá da época, né, que são traidores, né? São da mesma família, mas são traidores. Então eu peço para você, já que você não sabe o que fazer, já que você muitas das vezes fica até perdido, peça orientação para Deus, mas você e Deus. Vai no seu quarto, sem televisão ligada, sem rádio, sem nada. Peça para Deus, fala com Deus. Tá na hora do silêncio, né? Do silêncio do Espírito Santo, vim falar com você para que ele ore por você, né? Porque a palavra de Deus também fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. E que até aqueles que foram escolhidos, né, vão acabar se perdendo. Por isso que o tempo se abrevia, né? Por isso que o tempo se abrevia, por isso que o tempo parece parar, né? Para que esses cristãos, essas pessoas, esses crentes de verdade, essas pessoas que realmente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, leia a sua palavra, tenha a Bíblia, né, como a sua bússola, tem os 10 mandamentos como o seu regimento, né, que é uma justiça, e que tem ali, né, os passos de Jesus, porque você tem que entender, né? Muitos evangélicos por aí querem pregar só os passos de Jesus, que foi bonitinho, uma história bonitinha, mas não foi bonitinho. Não foi bonitinho, foi muita traição, foi muita pilantragem, foi muita coisa errada, né? Lógico que teve que haver, né, a crucificação, a morte, a ressurreição de Cristo, porque era um propósito de Deus, para que aquelas pessoas que estavam morrendo, aqueles mártires, né, que estavam sofrendo sem justiça na terra, sem lei, sem uma democracia ou monarquia ou qualquer regimento político, né, naquele tempo. Então Jesus, né, veio para a terra, Deus mandou o Senhor Jesus para a terra para que ele viesse, né, nos libertar. E o que tem acontecido? As pessoas que entendem isso, que já leu a Bíblia, né, já fez a hermenêutica, escatologia bíblica, já sabe de cor e salteado o que Deus quer, o que Deus não quer, usam disso para enganar as pessoas. Quer discussão mais errônea é aquele pastor que falava que tudo é errado, né? Porque é coisa do diabo, né? Porque é isso, que aquilo outro, e a gente sabe que não é, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que existe 3 céus. O céu que está o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O céu que Deus provavelmente colocou Satanás lá preso, né? E o outro céu que é o céu que nós vamos estar indo para lá. Então a gente tem que entender isso, né? Por mais você que é cristão. Se você não acredita nisso, tudo bem. Você vai lá para tua religião, vai lá para sua seita, vai lá para sua fé, né? Mas você tem que entender isso. E é isso que nesta época, né,
se traz essas leis, se traz essas normas, se traz essa situação, porque em 40 anos, os parlamentares patrocinadores, eles pregaram aquilo que eles queriam. Eles pregaram aquilo que eles iam ganhar vantagem. Não foi apenas um lube, não foi apenas um dinheiro que a empresa foi lá e falou, não, ó, eu vou te pagar isso aqui para você colocar o meu projeto para frente. Não foi só isso. Foi eles quererem passar até por cima da empresa, passarem por cima das indústrias, passarem por cima de um regimento. E isso não é só aqui no Brasil. Foram pessoas de fora. A gente sabe que a democracia ela foi depreciada não só no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares também, que a gente sabe que isso acontece. Mas a gente tem um regimento que é muito maior. A gente tem um regimento que é organizado pela ONU, né? Então a gente tem que entender isso. É por isso que o ex-presidente inelegível, ele não queria que houvesse diplomacia, ele não queria que houvesse situações mundiais. Por quê? Porque ele sabia, né, que quando tocasse numa parte onde que não se pode colocar a mão, onde que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não vai permitir, porque primeiro ele não dá a glória dele para ninguém, todo mundo viu, né, que o ex-presidente inelegível perdeu nas eleições. Quiseram falar que foi por causa de urna, quiseram falar que foi por causa de isso, aquilo, outro, mas a gente sabe que não, que Deus não vai dar a glória dele para ninguém. A glória de Deus é a glória de Deus. A gente sabe que quando o Lúcifer quis ter a glória de Deus, o que aconteceu? O próprio Deus, né, levantou ali o anjo Gabriel e expulsou Lúcifer do céu, né? Aí ele virou Satanás. Então, as pessoas têm que começar a ler a sua própria Bíblia. As pessoas têm que começar a ir no culto de ensino, as pessoas têm que começar a ir no culto, né, de domingo, né, na escola dominical, na escola sabatina. As pessoas têm que querer estudar, né? Aí vem político, né, criar escolas bíblicas. Não, aí vamos parar. Se a pessoa não tem conhecimento do que está estudando, do que está lendo, do que está fazendo, aí depois, quando se acostuma com o mal, é difícil você descondicionar o seu cérebro a fazer as coisas certas, né? É como se fosse um vício, como se fosse uma droga, como se fosse uma bebida, como se fosse um cigarro que você não consegue sair daquilo ali, né? Porque essas coisas, a palavra de Deus fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Nem tudo me convém. Então, certas coisas acontecem no planeta Terra, certas coisas acontecem na vida da gente, não é que é errado, né? Mas nem tudo convém a Deus. Então, se você é um religioso, não deixe o pastor usar o púlpito para pregar política, né? Políticos, né? Porque se ele for falar da democracia é uma coisa. Agora, se for falar de políticos, né, movimento eleitoral, de politicagem, você não deve aceitar. Levanta mesmo do banco e fala para o pastor que você não aceita isso. Porque se você aceitar, um dia, a gente sabe, Deus não ia enviar o Senhor Jesus nessa terra para pregar, né, a salvação, e hoje, e aquele dia que ele se irou, e quem que não conhece essa passagem bíblica, que aquele dia que Jesus se irou na igreja, ele falou, malfeitores, mercenários, saem daqui, não usem a casa de Deus para comércio, não use a casa de Deus para tesouro, né? Porque existe a política, existe a casa do tesouro, existe essas nomenclaturas, essa particularidade que não é para dentro da igreja. Então, o pastor, o bispo, que seja apóstolo, né, que está usando isso para ganhar dinheiro, porque, gente, quando a gente fala da palavra de Deus, Jesus, quando veio na terra, ele não precisou de dinheiro. Ele não precisou de roupas caras, ele não precisou de carros, ele não precisou de nada do que naquela época tinha. E a gente sabe que existia. Já existia riqueza e muita riqueza, mais riqueza do que existe hoje naquela época. E Jesus não precisou bater na porta do rei Salomão, não precisou bater na porta de nenhum grandão para falar, para ele dar um dinheirinho para ele pregar a palavra. Pelo contrário, ele andou, né, de pés descalços, ele andou, né, da maneira que ele andou, sem precisar de nada, sem precisar da política, sem precisar de dinheiro, sem precisar de nada, né? Porque ele é Deus, porque ele é o próprio Deus. E mesmo sendo Deus, ele andou nesta terra como um ser humano,
para mostrar para você, para mostrar para mim, que mesmo a gente sendo gente, mesmo a gente sendo de carne e osso, mesmo a gente sendo de sangue, mesmo a gente sendo pessoas que adoecem por causa do pecado, mesmo a gente sendo pessoas que vivem nessa terra, né? E que muitas das vezes aí a gente está numa época, agora, esses dias estava um frio, né? Danado, agora tá um calor infernal, né? Que a gente tem esses trocadilhos. Mas por quê? Né? Justamente aqui na nossa cidade, aqui em Campo Grande, onde que eu moro, a gente está do lado do Pantanal. E o que fizeram com o Pantanal há anos? Não é de agora. Não é de agora, né? E quando você vê ali, né, o Pantanal, praticamente, ele tá careca. Ele tá assim, porque quando o sol bate na terra, ele volta. E quando essa onda de calor volta, ele nos prejudica. Se a camada de ozônio não tiver bem, né? E a gente viu que existe um arrombo na camada de ozônio. Então, assim, destroem a natureza, fazem situações e situações. A gente sabe que isso não é de Deus. A gente sabe que essas coisas não são de Deus. E a gente precisa melhorar. E os países como Reino Unido, os países como a União Soviética, que agora é a Rússia, né? Que a gente viu aí que a Ucrânia quis separar da Rússia, e há uma guerra que não quer voltar. Quando a gente vê lá em Israel que não tem nada a ver com a ONU, porque são genocidas, são extremistas, são terroristas, né? E no Brasil os parlamentares trazem o quê? Trazem que Israel é bom, que Israel é isso, que Israel é de Deus, e não é. Então tá na hora de você que é crente, tá na hora de você que realmente aceitou Jesus Cristo, aquela pessoa que realmente ainda não aceitou Jesus e que fica brincando na igreja, que vai dormir, que vai comer, que vai se vestir, que vai pegar alguma coisa para se beneficiar, tá na hora de você aceitar Jesus. Nem só de pão o homem viverá. Mas aqui nessa terra a gente precisa do alimento. Aí foram lá e tiraram a comida dos necessitados, dos menos favorecidos, das pessoas que não têm voz. E que existem leis e que são regimentados desde 1900 e bolinha, há 200 anos. Então tá na hora de você, com toda a autoridade que Deus me deu, porque um dia eu aceitei Jesus. Um dia eu entendi que eu tinha que estudar a Bíblia, que eu tinha que orar por mim, que eu não tinha que ficar indo na igreja pedindo para o pastor orar por mim, não. Que eu tinha que tomar decisão de cristã, de pessoa que realmente aceitou Jesus, que ele foi lá, foi morto, morto e ressuscitou. O dia que Jesus fez comigo, eu entendi. Eu abracei a causa, eu falei, não, realmente, se Jesus fez isso por mim, então não é pastor que vai orar por mim, não é missionária que vai orar por mim, é eu mesmo que tenho que tomar vergonha na minha cara e aceitar Jesus e falar, não, Deus, agora eu tenho Jesus, eu tenho autoridade de pisar em serpentes e escorpiões, eu tenho autoridade de até pedir para que esse monte saia daqui e vá para colar. Então tá na hora das pessoas pararem de ficarem usando a palavra de Deus em vão, pararem de ficar usando os púlpitos, que muitas das vezes não são igrejas, são lojas, são comércios, né? Que estão lá só para vender roupa, que estão lá só para vender Bíblia. Se a Bíblia era para ser dada, né, uma coisa doada, né, que você faz uma doação, vai lá numa gráfica, faz uma Bíblia e doa para quem precisa ler. Não fazem umas Bíblias com umas letrinhas que você não consegue nem enxergar. Então tá na hora do povo cristão que realmente é de Cristo e colocar o joelho no chão e pedir para Deus orientação. Não para o pastor, não para a missionária, não para o presbítero, não para o diácono, que muitas das vezes ele não tá nem aí para você. Né? Você chega na porta da igreja, o porteiro não fala nem paz do Senhor para você. Não fala nem paz, não fala nem oi, não fala bem nem boa noite, tá nem aí. Parece que ele recebe ali um trocadinho, então ele vai lá correndo e volta correndo, tá nem aí. E o pastor muitas das vezes vai na igreja, ele não orou, ele não jejuou, ele não sabe nem o que ele tá falando da palavra dele. Robson, dá água aqui pra mim, por favor. Então tá na hora da pessoa se ligar, se entender que a política não pode entrar dentro da igreja.
mas que você tem que respeitar. Você tem que respeitar quem está lá dentro, você tem que respeitar as autoridades. E mesmo que as autoridades estejam erradas, né, elas uma hora vão ter que ficar certas, porque é autoridade. Não interessa se o STF tem gente que é errado, não interessa se o governo, o poder legislativo tem gente errada, não interessa se o poder executivo tem gente errada, né? A autoridade você tem que respeitar. Isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. Agora, se você não vai no culto de ensino na sexta-feira, se você não vai na escola dominical, se você não vai na escola bíblica, né? Mas se vende um monte de revistas trimestrais, revistas semanais, revistas semestrais na igreja, para onde que vai esse dinheiro? Quem que tá patrocinando isso se você não tá estudando, né? Porque é igual, muitas das vezes, as faculdades, que a gente vê que tem um monte de faculdade por aí, mas quando vai passar pelo crivo da verdade, quando vai ver se realmente essas faculdades estão ensinando, o que acontece? Acontece que não chega não chega na nota esperada, né? Na média, pelo menos. Não chega. Por quê? Porque é só para você ficar ali pagando uma coisa que você não está aprendendo, uma coisa que você não está entendendo, e que muitas das vezes a gente sabe que por trás disso existe os parlamentares patrocinadores, que querem fazer você pensar que é uma coisa, afaga o teu coração, afaga o teu ego. Muitas das vezes eu brigava na igreja, né, que eu falava assim, poxa, mas as pessoas têm que receber um elogio, né, as pessoas têm que ser bem tratadas, mas isso em excesso também faz mal. Porque a pessoa, né, ela se vangloria, ela sai daquela posição de que é bom, legal, né? Realmente eu fiz uma coisa que foi boa, mas agora eu tenho que fazer uma coisa melhor. Não, ele acha que aquilo ali para sempre tem que ser daquele jeito e não tem que fazer mais nada. E não é assim. E não é assim, tá na hora da gente voltar a pregar o evangelho genuíno. Tá na hora da gente pregar aquilo que Deus quer que seja feito. Aquilo que, se você é evangélico, você não vai brigar com a pessoa que tá na Umbanda, você não vai brigar com a pessoa que é espírita, você não vai brigar com ninguém. Você vai brigar dentro da sua igreja para que a Bíblia seja entendida. Você vai brigar na sua igreja? Não, você não vai brigar. Você vai lá fazer uma situação onde que as pessoas vão aprender. O que a gente mais vê na igreja hoje são teatros. Que muitas das vezes, se você prestar atenção naquele teatro, você vai falar, poxa, é engraçado. Mas não tem Deus, não tem o espiritual. E nós, desde 1990, quando se volta aí a estudar sobre o Espírito Santo e vê que ele não é uma pessoa, que ele é o próprio Deus... Porque quando Deus, o Todo-Poderoso, envia o seu filho, né? E ele ali é morto, crucificado e ressuscitou, né? E ele vai para o céu, ele fala, eu vou para o céu, mas eu deixo na terra o Espírito Santo. Então, se você não está respeitando o Deus Espírito Santo, quem que você vai respeitar? Né? Aí vem autoridades que ficam ali sambando, dizendo que tá no Espírito Santo. Nada contra o samba, porque eu amo o samba, né? Mas a gente tem que começar a entender as coisas. Se você tá dentro de uma igreja, se você tá deixando a sua igreja ser consumida, né? Pelas coisas triviais, pelas coisas que não são de Deus. Tá na hora de você refletir. Né? Tá na hora de você começar a perceber que esses parlamentares patrocinadores que por muitos anos, por 40 anos aí, tá pregando uma coisa que não é. Tá pregando uma coisa que nem eles sabem, né? Eu também, quantas vezes não comprei tantos livros, não comprei tantas coisas aí, não dei ofertas alçadas, devolvi dízimo. Hoje eu não faço isso, porque isso fez com que pessoas fossem para Israel, fizessem mansões, né? Fizessem castelos, porque se demora 1000 anos para fazer um castelo, mas foram lá em questão de meses, fizeram castelos em Israel com o dinheiro do dízimo das ofertas. Você tem que orar a Deus, você tem que buscar entender o seu Deus. Você tem que buscar Bíblia, come Bíblia, vai estudar Bíblia. Ah, mas eu não sei ler, eu não sei escrever. Então vai na sua escola dominical. Vai na sua escola dominical, vai na escola sabatina, vai no culto de ensino.
Hoje é difícil você encontrar uma igreja que realmente está falando de Deus. Ele está falando do vestido, está falando da gravata, está falando do sapato, está falando da viagem, está falando do carro, está falando de tudo menos de Deus, né? Então para de você, que muitas das vezes está usando a igreja também, você acha que Deus não vai colocar a mão? Você acha que Deus vai deixar isso acontecer e nada vai acontecer? Gente, a justiça acontece, porque Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Se você está esquecendo que Deus é justiça, tem alguma coisa errada aí. Você não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Você não aceitou a Bíblia como a sua bússola. Você não aceitou os 10 mandamentos. Você não aceitou o regimento do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Você está fazendo comércio na sua igreja. Você está achando que as coisas estão muito, né, de qualquer jeito, e não tá, né? Então tá na hora de você começar a orar, tá na hora de você começar a buscar Deus de verdade, de fato e de verdade, parar de usar a Bíblia embaixo do braço, porque agora a Bíblia embaixo do braço tá no celular, né? Tudo tá no celular, mas tá na hora de você começar a ler, começar a entender, compreender, né? Buscar a sabedoria do alto, buscar a sabedoria de Deus, não a sabedoria de homens que querem fazer você de escravo, já que em 1888 acabou a escravidão. E que por até hoje a gente vê aí, né, o racismo, a gente vê aí Para aí, Rafael. A gente vê aí o racismo, a gente vê aí práticas genocidas e extremistas e Robson, extremistas e terroristas, né? Aquilo que muitas das vezes os Estados Unidos buscou que não acontecesse no país deles, né? E foi ali consolidado em 11 de setembro, né, de 2001. Parece que o Brasil está querendo que isso aconteça no nosso país. Porque são pessoas que muitas das vezes são ingênuas, pessoas que muitas das vezes não entendem, não sabem ler, não sabem escrever. E se às vezes sabe ler e sabe escrever, não sabe compreender. Vive de resumo, vive de plágio. Vive de coisas que os outros vendem e que vocês compram. E que muitas das vezes nós compramos também. Mas só que a gente vai aprendendo que a vida não é assim. A gente vai aprendendo que as coisas, se você não vai pelo certo, você vai pela fé. Se você não consegue de um jeito, você consegue de outro, pela fé. É por isso que se dizia, nossa, a NASA tem que pesquisar o brasileiro e a brasileira, porque isso daí é porque é milagre. Porque realmente as pessoas iam na igreja orar, realmente as pessoas iam pedir para Deus, na maior inocência, no coração puro, pedir para Deus e acontecia. Agora, por que muitas das vezes os parlamentares patrocinadores usaram isso para tirar de você aquilo que já é seu? Porque eles pegavam primeiro, escondiam primeiro, faziam os castelos deles primeiro, as mansões e os castelos deles primeiro, para depois te dar nada, né? Para depois usar a palavra de Deus, né, como ali, porque são mercenários, E vai ter gente que vai falar assim, mas por que Deus não faz justiça? Por que Deus... Sabe por que Deus não faz justiça muitas das vezes? Porque você está aceitando, você está comprando, você está ali, ó, a favor daquilo ali. Então Deus, muitas das vezes, não é que a gente tem um livre-arbítrio, não é que a gente faz o que quer, mas as escolhas são nossas. Então, se eu escolho aceitar o restolho, se eu escolho aceitar aquilo que os outros estão me dando, né, de qualquer jeito, então eu tenho escolhido isso. Então, se essas pessoas muitas das vezes mudou a tática, né, te dá coisas boas, te dá ali um lugarzinho na sombra e você tá achando que aquilo é bom porque você nunca teve nada. Só que cadê? Né, como Deus fala na palavra dele, né, que olhos não viu, ouvido não ouviu, né, olhos não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao coração, que é algo de Deus, que ninguém sabe, e que muitas das vezes tem gente aí que tá falando, não, Deus já trouxe para mim, e não trouxe. Então tá na hora de você ler a sua Bíblia, tá na hora de você ser o crente de verdade, tá? Hoje não se anda mais com Bíblia embaixo do braço, mas se anda com celular, né? E com a cabeça voltada no videozinho daquele lá que tá ganhando rios de dinheiro nas suas custas e você tá lá rindo, ainda falando, tá vendo?
Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? É desse jeito mesmo. Mas será que a palavra de Deus, escrita lá em 1900, é a mesma que tá sendo escrita hoje? Então tá na hora de você parar de ficar atualizando Deus e buscar quem realmente Ele é. Tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Eu espero que você venha refletir no que eu tô falando. Eu espero que, se você puder, né, também compartilhar os nossos vídeos e entender que Deus é um só. Independente de religião, independente de povos, independente de cultura, independente de costumes. Ele é um só. Mas não seja sem vergonha, cara de pau, de usar Deus como se ele fosse garçom, porque ele não é. E ele não dá a glória dele pra ninguém. Tá bom? Beijo, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.